Meu nome é Regiane, eu cheguei na Igreja Universal através da minha mãe, eu tinha 12 anos. Eu estava sempre ali envolvida com as coisas de Deus, até que uma certa vez, numa reunião do grupo jovem, na antiga igreja que tinha aqui no Brás, eu tive uma alegria muito grande na hora da busca. E eu achei que eu tinha recebido o Espírito Santo, né? Então, a partir dali, eu falei, tenho o Espírito Santo. E com 21 anos, já como obreira, né, eu casei com meu esposo, é obreiro também. Só que com o passar dos anos, aí começou a vir à tona como que eu era de verdade. Eu era grossa, eu era estúpida, principalmente com ele. Com as pessoas de fora, não. Eu era muito carente de atenção dele, eu exigia muita atenção dele, que é aí onde eu acabava discutindo, ele sempre quieto, e eu falava um monte, eu queria que ele discutisse comigo e ele não discutia. Já passei várias noites eu chorando à noite, querendo atenção. Ele acabava que ia dormir, porque ele tinha que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar. E nisso, meu casamento foi passando, e aí cada vez mais eu mostrando que eu não tinha os frutos do Espírito Santo. E aí eu comecei, devido ao trabalho, devido à faculdade, devido à correria do dia a dia, eu fui começando a me esfriar. E a obra de Deus começou a se tornar um peso para mim. Ir numa reunião de obreiro, para mim, era um peso, evangelizar era um peso, tudo para mim não me incomodava demais. Teve um dia que eu cheguei no pastor, eu falei, pastor, eu não estou bem espiritualmente, eu estou me sentindo fraca e eu quero um tempo para buscar, para cuidar de mim, para buscar mais o Espírito Santo. E eu vou buscar pela minha vida espiritual, só que na verdade eu não queria um tempo, eu queria realmente sair de obreira. E ali, quando eu fiz isso, eu tive aquela sensação de liberdade, sabe? Poxa, ufa, agora eu não sou mais obreira, posso fazer o que quiser da minha vida, ir para onde eu quiser, eu não tenho mais responsabilidade com nada, posso fazer o que eu bem entender. Eu cheguei a fazer uma tatuagem no meu corpo, escrito em inglês, apenas viver, é o que eu queria. E aí, o que aconteceu? Os problemas no casamento pioraram. Não por conta dele, mas por minha causa, eu era o problema no meu casamento. A carência aumentou a cada vez mais, eu fiquei cada vez mais longe de Deus, eu não saí da igreja totalmente, eu comecei a ir na igreja a cada 15 dias. Depois desses 2 anos que eu senti essa sensação de liberdade, comecei a fazer minhas vontades, o meu querer, veio a depressão. Eu comecei a sentir tristeza. Começou com uma pequena tristeza e dali já comecei a ter o pânico também. Coisa que eu nunca tive na minha vida, eu comecei a ter. Chegou um dia que eu estava indo no Brás, né? E dentro do ônibus eu comecei a sentir um desespero. Parecia que ia acontecer uma coisa ruim, uma desgraça na minha vida. E eu comecei a ver aqueles vidros fechados, aquele monte de gente, começou a me sufocar aquilo e eu queria descer no ponto. Parecia cena de filme, eu comecei a ouvir aquele monte de buzinas e as pessoas, aquele monte de gente, aquilo foi me desesperando. E eu lembro que eu cheguei no semáforo do lado do templo e uma voz falou assim, se joga porque não tem jeito para você. E uma vez uma ex-obreira falou para mim assim, nós ex-obreiros, nós já estamos condenados, para nós não tem mais jeito. E eu carreguei aquilo por 6 anos. E eu sofri demais, eu sofri muito. Eu achava que a obra de Deus era um peso, que eu estava presa, mas aí foi a minha verdadeira prisão, foi a depressão. Porque eu tinha necessidade de chorar todos os dias. Eu não tinha mais vontade de ir trabalhar. Eu ter que ir trabalhar e não poder abandonar o meu emprego me fazia sofrer mais ainda. E eu ter que continuar casada. Eu tenho um filho, eu não ligava, meu filho não tinha mais importância para mim. Eu já não tinha vontade nem de tomar banho, eu não tinha vontade de limpar uma casa. Eu me odiava, eu respirava ódio. Eu usava muito aquela expressão que às vezes as pessoas usam assim, que saco. A vida para mim era isso, era uma tortura viver. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja, quando me deu o pânico, e estava vindo um pastor auxiliar, que eu tenho até vergonha de comentar aqui,
Eu pensei assim, nossa, esse pastor vai orar em mim com essa cara de sonso? Eu cheguei a esse ponto que de ver tudo com maus olhos. Tinha a reunião das mulheres ao sábado e eu sempre ia. Só que eu parei de ir um tempo e eu falei, eu não vou nessa reunião. Porque as esposas do pastor, a dona Cristiane, as esposas, tudo pomposa, bonitinha, tudo falando manso. Eu acho que elas devem ter uma vida bem fácil e acha que eu tenho tempo igual elas, que eu tenho só o sábado para limpar a casa, para fazer as coisas dentro de casa. E elas acham que eu tenho tempo de ficar indo nessa reunião, eu não vou mais. Só que assim, eu tinha, mesmo com todos esses erros, eu tinha uma vontade, um desejo de me livrar daquela depressão, de realmente encontrar Deus. Eu não aguentava mais sofrer. E quando o pastor me chamou para conversar, eu falei assim, pastor, se o Espírito Santo não vier sobre mim, eu vou acabar com a minha vida, porque eu não aguento mais. É como se eu estivesse na beira de um precipício. Cheguei no meu limite. Falei, são 6 anos de depressão. Eu falei, eu cheguei no meu limite. Eu lembro que o pastor falou assim, ah, que ótimo, é agora que o Espírito Santo vai vir. Porque a senhora deseja de todo o coração, não tem outra saída. Cada vez que ele falava, eu obedecia. Eu comecei a pegar a minha Bíblia e sentar no segundo, terceiro banco, sentar ali na frente. Era diferente, porque eu não me distraía com uma pessoa que levantava para ir ao banheiro, com a criança que chorava. Eu não tinha mais aquela distração. Eu comecei a ouvir a palavra do Bispo Macedo todo dia, meio-dia. Todos os dias eu comecei a ler a Bíblia. Sempre indo na igreja. E daqui a pouco eu já estava orando de madrugada, coisa que eu já não fazia mais. Eu lembro até que passava, eu gosto muito das novelas da Record, e passava uma novela que não era uma novela bíblica, a novela O Amor Sem Igual, que também ali tinha uma evangelização. E eu lembro que aquela novela também me ajudou. Então eu fui começando a buscar alimentos que ia fazer eu me fortalecer. Aí teve um momento que aí veio uma fogueira santa, no finalzinho do ano de 2020. Eu falei, eu estou na fogueira santa pelo Espírito Santo, pela minha vida com Deus. Então eu vou fazer certo, eu vou me batizar nas águas. O pastor pegou um recipiente com água e lá no estacionamento mesmo eu coloquei a capa de batismo e me batizei. E isso foi em novembro. Quando foi em janeiro de 2021, que teve a reunião das mulheres. E aí eu lembro que nesse dia, a dona Cristiane falou assim, pra gente ir lá na frente do altar, pra buscar, né? E eu fui. E assim, mas sabe quando você busca de todo o seu coração? Tanto que eu ergui os meus braços no limite, assim, ergui como se eu fosse subir uma escada para chegar até o céu. Falei, meu Deus, eu tô aqui que eu tô com o meu corpo moído de cansada. Eu tô aqui, minha vontade mesmo era estar em casa, descansando, mas eu tô aqui de coração aberto, porque eu quero te receber, porque o Senhor é tudo que eu preciso. E aí foi um momento maravilhoso. Eu comecei a buscar e o Espírito Santo, Deus falou comigo assim, eu te aceito. Quando ele falou assim, eu te aceito, aquilo lavou a minha alma, a minha vida, o meu corpo, tudo. Eu senti uma alegria inexplicável. Eu senti uma força inexplicável. Parecia que estava nascendo um gigante dentro de mim. Eu me senti muito bem e a certeza de que ele era comigo. Eu comecei a sentir prazer de viver. E assim, eu queria sair falando para todo mundo, olha, Deus existe. Existe a verdadeira felicidade. Eu tive o contato, eu tive a experiência de conhecer o verdadeiro amor. Aquela carência que eu tinha de atenção do meu esposo, não tive mais. Eu tenho a verdadeira felicidade. Eu me sinto amada por Deus, separada por Deus. Eu tenho amor para dar para as pessoas. Eu continuo no meu mesmo emprego, continuo trabalhando. A minha família no meu lar tem felicidade, tem paz, tem alegria. A gente não nos falta nada, tem a união, tem felicidade. A minha vida é completamente diferente e o desejo que eu tenho
que outras pessoas tenham isso. Se eu pudesse, eu daria o Espírito Santo para todo mundo. Um dia lá atrás eu ouvi que para um ex-obreiro não tem mais jeito e que a gente está condenado. Tanto é que no dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que veio na minha cabeça era mentira. E assim, o recado que eu deixo para essas pessoas é que volte. Não desista de você, não desista de ter um encontro com Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele está às portas, a gente não pode perder tempo. Ele é tudo que uma pessoa poderia almejar na vida. Se as pessoas soubessem a importância do Espírito Santo, teria muita gente hoje buscando para recebê-lo, porque é glorioso, é maravilhoso ter o Espírito Santo.